Parece que estão rezando demais. Tem que diminuir isso. Já. Tem que, diminuir não, tem que fracionar, né, o negócio. Não sei se você sabe, acho que você sabe, eu já escrevi isso em algum local, eu acho, lá na época que João Falcão Ferraz era secretário de Agricultura. Você já leu isso em algum lugar? Esse registro que eu fiz? Não lembro. Teve uma chuva muito grande e aquele Riacho de São Pedro desceu com a água por cima. E Pacífico de Maria das Dores, os dois, né, tinham ali a Fazenda São Pedro, se não me engano, era São Pedro. E lá desceu com água por cima, né? Ele, então, na época, Pacífico, o marido dela, fez passou um telegrama para João Falcão, que era secretário de Agricultura, e comunicando, né, o prejuízo que teve. Aí João Falcão despachou no telegrama dele: a São Pedro para distribuição equitativa da chuva. Eu lembro dessa história aí. Ô, Leonardo, mas esse livro de Seattle me divertiu demais, rapaz. Que livro gostoso de ler, viu? Tem passagens aí que parece um anedotário, rapaz. Tem passagens lá que eu, sinceramente, e o que eu vou até pedir permissão para citar esse episódio nessa live agora, que eu passei acho que uns 15 minutos rindo. Não é porque assim, tem certas coisas que a gente hoje, nesses tempos que a gente vive, né? Se alguém chega e conta uma piada dessa, a gente não vai rir, né? Mas a gente, contado por Seattle essa história, aí se torna 2, 3 vezes mais engraçado. Eu ri demais daquela história mesmo do bispo, daquela é a mãe de Vossa Excelência, aquela do menino, aquela de Zé Jardim também, vai dar tua palestra pro mato. Eu ri demais disso. Agora aquela da carta do cunhado dele, que disse, vão todas as vírgulas e os pontos. Aí você coloca onde quiser. Olha, essa foi 15 minutos de riso a mais, eu aqui descontrolado. E essa foi engraçada mesmo. Olha, Denis, eu vi essas histórias do meu avô inúmeras vezes. Ele, quem é que me dizia? Tem uma... Era Oscar Ferraz, Oscarzinho. Sim. Ele dizia que meu tio Theo tinha uma memória extraordinária. Só um minuto, deixa eu lembrar de botar o carregador aqui no celular. Isso. Ainda vou fazer a introdução, né? Sim. Mas aí eu vou deixar tudo preparadinho aqui, mas eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo tudo aqui. Eu coloco o Leonardo, pode ser? Não, eu coloco o Denis ou o Leonardo. Se eu colocar o Leonardo, aí ele apresenta o Denis, pode ser? Não, faça o seguinte, você vai fazer as apresentações, passa para mim fazer a introdução, que eu vou falar só da obra, né? E aí você passa para Leonardo para que ele fale do autor e isso. Não, mas eu estou dizendo a entrada da live, porque eu faço a entrada para os telespectadores, o canal, conversas e convidados, enfim. E aí, quem é que eu coloco primeiro, por exemplo? Eu acho que o Denis mesmo, o Denis. Pode ser o Denis. Pode me colocar. Eu coloco ele, aí depois eu coloco o Leonardo. Aí eu acho até que dando boa noite, boas-vindas, enfim, tal. Aí o Denis... Estou aqui fazendo regular. Ele vai perguntar em relação ao livro, para que você faça a introdução do seu trabalho. Então, o Denis adentra numa pergunta. Eu estou com o material aqui que ele mandou também, Cherokee, para, de alguma forma, eu também fazer alguma pergunta, se necessário. E ele, no caso, eu vou mediar, e ele vai explorar, no caso, o trabalho que ele leu, né? Eu não tenho como ler ainda, porque está para chegar, né? Ainda vai chegar o trabalho, mas fiquei mais curioso ainda. Aí ele disse que riu para bolar aí com as crônicas, né? Me lembrou o trabalho de João Brígido. Agora, quando chegar, daqui a 8 dias sai, Denis. Aí vocês vão rir também. Inclusive, vou mandar um para você. Então, eu só consigo comparar esse trabalho ao trabalho de Ulisses Lins de Albuquerque. Eu não consigo comparar outro trabalho.
É o que eu vi assim que tem mais semelhança realmente. Porque assim, eu acho muito gostoso Denis, quando o trabalho é escrito em primeira pessoa. Denis, eu não Oi? sei se se é interessante a gente ficar aqui conversando, até adiantando algumas expressões que a gente tem, algumas. Porque talvez isso possa, digamos assim, prejudicar um pouco É verdade. do momento oficial que a gente estiver gravando. É Talvez, verdade. né? O improviso, a chegada da hora de você levantar alguma questão, aí já tem falado um pouquinho antes, aí talvez perca assim, a graça ou o momento. Talvez seja melhor a gente fazer como como você Mas sugeriu. é aquela coisa. Eu não preparei discurso, mas eu fiz Não, meus eu também não. apontamentos aqui, ó. Eu também não. Eu tive que fazer uns apontamentos porque realmente tem umas coisas bem importantes no texto que são precisos citar, né? E a gente não pode perder isso aí. Uhum. Eu tive que fazer aqui um apontamentozinho. Quando o Denis, o Adriano me passar, eu faço um registro de como que o livro surgiu. Quer dizer, a ideia lá, quando a gente praticamente morava junto no Recife, como é que surgiu, e aí conto os passos. Até Ô, Leonardo, uma coisa, mas é bom a gente fazer esse alinhamento aqui também, né? Porque é uma coisa que eu cito, né? Até porque você me falou uma vez já sobre isso, que esse trabalho foi a semente do seu trabalho. Boa parte, boa parte. Mas, digamos assim, por exemplo, aquele capítulo que tem no livro Floresta, uma Terra, um Povo, Fortunato de Sagomil. Aquele eu desenvolvi a partir do meu avô. Porque se você leu recentemente aquele capítulo, não sei se você leu agora, para essa live. Leu? Não, li não. Li não, Pois recentemente não, tá com um tempinho já que eu li. No meu Floresta, uma Terra, um Povo, o volume 15, tem lá o capítulo Fortunato de Sagomil, e ele está, digamos assim, muito mais enxuto, porque meu avô, você viu o estilo dele, ele ia contando a história e eu muito resumi, bom, muito né? bom. Eu fiz os resumos praticamente. Mas no meu, digamos assim, a vida dele está até mais completa. Agora também por quê? Porque além do livro, do escrito que ele deixou, eu tive posteriormente também acesso à entrevista que foi feita por Frederico Pernambucano de Pois Mello. é. Aí é até uma coisa que eu também. Da nação, vou ter que perguntar a Adriano como é que faz para esse bicho segurar, porque de vez em quando quer apagar a luz aqui do bicho. Eu até coloquei, né, que o trabalho, devido à isquemia do seu avô, esse trabalho não estava completo nem organizado. Essa organização e complementação foi feita por você e pelos filhos de Seattle, inclusive com base nesse depoimento que ele deu a Frederico nos anos 80. É correto isso? Digamos assim, eu vou contar a história, mas como você vai falar primeiro, na verdade, quando ele faleceu, ele estava com a papelada toda escrita, mas nada concluído. Nada concluído. Aí o que é que eu fiz? Eu tomei para mim o trabalho de organizar, ler cada folha, e também era folha separada, não era um caderninho bonito de começo, meio e fim, não. Era tudo, ele escrevia e jogava dentro de uma caixa. Escrevia e jogava. Então, coube a mim esse trabalho de organizar, colocar o princípio, o meio e lá até o final. Então, eu primeiro tive esse grande trabalho, depois que eu digitei, aí é que meu pai e minha tia Daída é que fizeram a revisão. O Denis travou, mas você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá ouvindo. Eu estou mexendo aqui, tentando mexer nas configurações, okay. Mas eu estou ouvindo. Isso. Então, quando eu terminei de digitar, aí eu passei para meu pai, para ele dar uma lida e verificar, dar alguma sugestão que ele fizesse, e também tia Daída, minha tia, irmã, ou filha dele. Eles, então, fizeram lá as observações que eles tinham.
Minha tia, só no que diz respeito a questões mais, digamos assim, melindrosas, vamos chamar assim, que achasse que não deveria ser publicado, mas, na verdade, não foi feita censura nenhuma. O que ele escreveu, Não, isso foi muito bom. foi publicado. Agora, no livro, ele escreveu e cometeu vários lapsos, até porque ele escrevia totalmente de memória, sem estar contando nada. Olha, eu cito isso aqui também, que foi uma coisa que eu fiquei, toda vez que ele falava isso, eu grifava no livro. Se você pegar meu livro ali, tá todo riscado, porque toda vez ele falou por umas 3 ou 4 vezes que ele tinha deficiência intelectual. Aí eu disse, mas rapaz, como é que uma pessoa que lembra fatos de quando era menino, assim, com pormenores, ele lembra data, horário, o que estava acontecendo ao redor e tudo, aí chega no final da história e diz, por conta de minha deficiência intelectual, diz, mas rapaz, homem... É interessante. A deficiência intelectual que ele chamava era por não ter cursado escola num tempo, até mesmo que a gente diria razoável. Ele nunca, como você vê, ele não passou nem de série, ele ficou sempre na mesma. Nunca passou de uma para outra, porque naquela época os professores mudavam e era uma esculhambação o ensino naquela época. Mas era as primeiras letras que ele falava. Sim, então coube a mim a organização e a papai, principalmente, fazer algumas observações. Mas veja, depois que a gente publicou a primeira edição, lá em 1993, é que eu vim a ter conhecimento da entrevista, a ter conhecimento assim, ver e ouvir a entrevista que ele deu para Frederico Pernambucano. Então, lá na primeira edição, não tinha ainda, digamos, nada da entrevista a Frederico. Sim. Como o livro, naquele livro ficou uma porcaria e a gente praticamente não divulgou, e agora eu ia retomar, né? Aí sim, aí eu fui e verifiquei o que ele tinha dito a Frederico, conversando diretamente, falando, e aí fiz as notas de rodapé, onde eu achei que tinha havido uma falha, e aí fui colocando. Mais tarde, mais adiante, ele explicou melhor a Frederico Pernambucano de Melo. E aí foi por aí. E às vezes até a mim mesmo. Antes, que ele tinha falado comigo antes. De maneira que o livro ficou com a falha, com algumas falhas que a gente sabe que existem, mas ficou no original e no rodapé, aí papai, é que a gente foi ajustando para também não levar adiante, digamos assim, os erros que a gente conseguiu identificar de imediato. Olá, desculpa aí o custo, porque chegou aqui a pizza do povo, aí já resolvi lá, já estão tudo ali no quarto. Eu acabei de comer a minha. Quem tem casa com criança é complicado, porque live, de repente, dá um grito, outro sai ali correndo, quero isso. Deixa eu ajeitar minha cuia d'água aqui. Tudo justinho, a cachorra já está lá, já comeu, está quietinha, então a galera tem que fazer o silêncio para poder dar tudo certo, né? Porque numa live tudo pode acontecer. Então, inclusive, se faltar energia ou a internet cair, tá tudo ok. Ou eu cair da cadeira aqui, que está em falso. Eu cair da cadeira, o bom porque não ser ao vivo é isso. Mas amanhã eu edito ela hoje e amanhã eu coloco ela ao vivo. Mas ela é editada, então o chat fica aberto. Se vocês quiserem participar para assistir amanhã e falar alguma coisa no chat, acompanhar o público que estiver acompanhando naquele momento, eu jogo ela ao vivo, mas é editada. O chat é que fica aberto, as pessoas perguntam, pensam até que está ao vivo. É interessante principalmente Leonardo acompanhar, porque se alguém fizer alguma pergunta direcionada à pessoa do autor, né, ou fatos, Leonardo. Fica sempre lá no chat, né? A gente está em make-off aí, está tudo gravado.
E depois qualquer coisa eu vejo o que é que pode botar, o que é que não pode, tira, enfim. Estou com a água ali, então vamos lá. Vou fazer a introdução. O Denis tomou uma lapadinha, deixa eu pegar aqui uma cachaça também. Tá. Opa! Com água aqui, ó. Mas o meu é coca. Eu estou com água. Deixa eu tomar É a coquinha. para calibrar os nervos, né? Deixa eu ir no banheiro aqui também. Beleza, cara. Eu não sei se vocês notaram a minha voz Tá ótimo. um pouco diferente. É que eu estou com Covid. Eita, poxa. Mas tá bem? Dá para gravar? Dá. Na verdade, eu estou com Assintomático. sintomas de gripe. Eu tive agora recentemente também e não senti nada. Praticamente nada. Aí a gente que é professor tem que fazer o exame, né? Porque é protocolo, né? Aí tem que ficar aí 10 dias em casa, inclusive a primeira semana de aula nem pude ir à escola. E do mesmo jeito que eu estou aqui agora falando com vocês, eu tive com Covid, não senti nada praticamente. É aquela coisa que a gente tem que fazer o exame, né? Porque vai dar aula, enfim. E aí, quando faz o exame, dá positivo. Então, se todo mundo fosse fazer exame, a quantidade de positivo seria enorme. Mas, Leonardo, qualquer coisa, você fica à vontade. Tranquilo. Denis deu uma saidinha aí. No domingo passado, Cássia, minha esposa, teve uma dor, apresentou uma dor e ela tem um problema de coluna. Aí eu tive que levar lá no hospital, né? E lá ela foi medicada e aproveitaram, fizeram o exame de Covid, né? O teste, fizeram o teste. Isso no domingo. Quando chegou na segunda-feira, saiu o resultado positivo. No final da tarde da segunda. E nessa mesma final da tarde da segunda, eu comecei a sentir a garganta um pouquinho como se fosse o início de gripe. Aí fui à noite no hospital também e lá me recomendaram fazer o exame somente na quarta-feira, depois ou seja, no terceiro dia de aparecer os sintomas. Então, nessa última quarta-feira, eu fiz o exame e na quinta-feira, anteontem, saiu o resultado positivo. Na terça-feira, eu tive febre, 38 e alguma coisa. Na quarta, uma febre já mais leve. E agora eu estou só gripado. E tocando bem. Eu acho que a voz está um pouquinho rouca, talvez. Quem conhece mais, acostumado mais a me ouvir, eu acho que deve estar sentindo um pouquinho diferente. Mas estou me sentindo bem. Cássia também está exatamente na mesma situação minha. É como se fosse uma gripe. E agora é só aguardar a danada se acabar. Mas vamos voltar. Então vamos lá, vamos começar. Como diz na Vera, né? Então vou tirar aqui. Pronto, tá ok. Vocês ficaram aí uns 20 minutos ou mais em make-off. Então, tem coisas que vão sendo cortadas, ela fica em torno de 1h30 a 2 horas no máximo. Só que ela está muito rica, não só trouxe o livro, vocês falaram. E pronto, e joga aí. Não, cara, está muito bacana. O mais importante é o arquivo vivo que a gente deixou hoje. São três memórias vivas aí, né? Não é fácil, não. Gravar com o Denis não é fácil, não. Não sei nem eu sou complicado, eu sou difícil. Olha, eu tenho uma verdadeira camerofobia. Você vê, Denis só fez isso por causa de você, Leonardo. Denis não está aparecendo em live, não. Ele é chamado direto aí, não vai.
Meu amigo, aí é difícil, aí o cachê é alto. Nossa Senhora. Ok, Mas é a então. maior riqueza, mais do que o lançamento do livro do seu avô, que ele fez uma explanação de início muito boa. Beleza. Então Ok, tá então. maravilhoso. Ô, Leonardo, eu realmente eu sou matuto demais, rapaz, para esse negócio de live. Quem inventou live, eu tenho tinha raiva de live, eu digo, que diabo de live. Aí Severo me chamava para live, eu digo, homem, pelo amor de Deus, homem, eu arriscado eu ficar até me tremendo na frente da câmera. Detesto. Ao vivo, a gente policia, porque é normal do cérebro. Até mesmo porque ao vivo a galera fica falando ali. E muitas vezes a fala não é muito boa. Aí mexe com a pessoa. Vai saber, vai saber que Então, essa live, ao vai vivo saber que essa gravação fluiu até porque nós não tínhamos essa pressão desse policiar, né? correto. Porque A podia maioria ser. da turma não quer ao vivo. Eu converso antes. Esse negócio de ao vivo, o problema não é nós. Muitas vezes são pessoas. Olha, eu fiz um ao vivo e a turma estava brigando no chat. Eu não quero isso, eu não gosto de baixaria. Eu não gosto disso. A gente focou numa coisa e foi até o fim. Depois a gente coloca lá e as pessoas têm um chat para colocar perguntas, para falar. Ela vai ser como se fosse ao vivo. A diferença é que você não vai poder falar aqui. É até bom porque não interrompe a sequência do que você quer expressar, nem do que eu quero perguntar. Mas alguém vai lá no chat, pergunta, você vai lá e responde. Eu estou aqui, Leonardo Gominho. Isso aqui aí você responde. Normal. Você só não vai responder na fala. Ô, Aí Adriano, tá à vontade. agora a interação no chat só vai ser nesse período que tiver ao vivo. No outro dia não pode mais entrar no chat, né? Às 19 horas, eu vou colocar isso aí às 19 horas. Sabe? Beleza, beleza. Ô Leonardo, complementando, né, o que eu ia falar em relação a essa minha camerofobia, eu não podia de jeito nenhum recusar esse convite, né? Que eu, com muita honra, eu espero de coração que eu tenha atendido às expectativas, né? Que eu fiz realmente de coração Não, beleza, essa foi uma beleza. introdução. E outra coisa, e essa questão de falar ao vivo, de microfone, subir para falar, o cara só perde esse medo depois que bate uma vez, duas, três, até esse seu receio, essa sua dificuldade, vamos dizer assim, um dia vai desaparecer. Quando você faz uma Olha, mas vez, duas, eu até não tenho tanto receio no ao vivo, não. Eu prefiro subir no púlpito do que falar em câmera. Eu não sei o que é que tem esse negócio da câmera. É difícil para mim esse negócio de câmera. Por isso, o pior é quando você não está vendo o outro, você está falando simplesmente por danado de um computador. Por exemplo, Pois é. eu não sei como é que é, não. Mas Léo dá aula, né? E aí ele começa a dar aula olhando para o computador. Eu não sei, eu nunca fiquei olhando para ele, não. Mas desconfio que ele não está vendo ninguém. Isso é horrível. Pois é. Aqui Pois nós isso aí três, pelo menos eu estou falando, e a gente está tem uma interagindo, aí é interação. tranquilo. É quase um bate-papo mesmo, numa sala qualquer, aí os três juntos. Mas realmente, olhando só para a câmera e gravar, é horrível. É difícil, é horrível. Aí eu não as experiências que eu já tinha tido com câmera mesmo é coisa de ficar titubeando. Mas realmente vendo assim os rostos familiares aí fica mais fácil. É verdade. Eu já dei aqui entrevistas aqui em televisão. No ano de 2001, que foi o ano do apagão, lá do Fernando Henrique ainda, eu era de uma área aqui na Companhia de Energética de Alagoas que estava atrelada à questão de racionamento. Então, a imprensa me procurava muito. Imprensa tanto do rádio como televisão. E eu tinha uma dificuldade da polga, olhar para o negócio e falar.
sem poder interagir assim, é muito ruim. Mas termina você se acostumando. Adriano mesmo, ele tem um vídeo gravado comigo, e ele pelejando para gravar, eu disse, vem aqui em casa, a gente senta na mesa e grava. Agora, desse jeito aí eu não gravo não, porque eu não sei gravar isso aí não. Essas coisas, essas modernidades aí, não dava para mim não. É diferente. Você está fisicamente, presencialmente ali ao lado da pessoa, você tem uma energia diferente, que flui de uma forma. Você está com o ser humano ali de frente, você está comigo, o seu professor, digamos, você me conhece, nós somos primos, tem aquela energia que envolve, né? Estar na sua biblioteca, tem uns livros que a gente gosta, que é uma coisa que nós temos em comum. Então, tá com o Leonardo, você vai estar ali de frente à pessoa física, a energia dele, essa pessoa tão vivida, engenheiro, advogado, escritor, e ele vai estar olhando para você ali, você sente a pessoa próxima. Então, é diferente se nós três estivéssemos juntos, presencialmente. A energia, ela flui, não dessa forma como estamos, mas também é bacana. Temos a possibilidade de falar em lugares distintos, né? Eu estou em Jardim, no sul do Ceará, você está em Floresta, e Leonardo em Maceió, e a gente está conseguindo fluir, bater um papo muito bom, uma conversa normal, fazendo esse brilhante trabalho aí sobre o livro do avô dele, e é isso. Então, tem essa Adriano, de estar eu acho... junto espiritualmente, assim podemos dizer. Não materialmente, mas espiritualmente estamos nesse momento juntos. Eu acredito que Leonardo, quando ouvir falar no meu nome ou no seu, ele vai dizer Ave Maria. Eu lembrei agora, eu olhando a hora aqui, né, 2h44, aí eu lembrei da vez que eu fui fazer uma visita, rapaz, a Leonardo aqui. Que eu saí, que eu olhei a hora, eu fiquei morto de vergonha, rapaz. Eu passei simplesmente 4 horas na casa de Leonardo, conversando sem parar. Falta de assunto. Não, pode dizer, rapaz. Essa pandemia deixou a gente com tanto assunto. Mas é bom, é bom. Então, que eu vou me despedir de vocês, porque eu vou agora editar o vídeo. Isso. É longo, também. mas fique com Deus e até a próxima. Quem sabe na próxima nós estaremos até, Adriana. Outra coisa do make-off aqui, eu vou colocar um make-offzinho também. Viu? Tem coisa que dá para extrair, não se preocupe. Vai me surpresa aí. Valeu, Adriano. Okay. Leonardo, um abração enorme. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu.